Berg, antes de entrar no CETA, era um adolescente, um jovem, né, que estudava apenas, né? Eu tinha conhecido há pouco tempo Mônica, que hoje é minha esposa, na época era minha namorada, e não pensava nem em trabalhar, para ser sincero, né? Só queria saber realmente de estudos, brincar, me divertir com meus amigos, não tinha tanta responsabilidade. E aí, depois que eu comecei a namorar e pensei na questão de, né, de constituir uma família, de casar, foi que eu comecei a abrir minha mente mais para a questão de trabalho, de emprego e de buscar algo melhor, né? Então, outra coisa que me fez também buscar foi que eu costumo dizer que meus pais sempre me deram o melhor que eles podiam dar na condição que eles tinham, mas naquela época eu não achava o suficiente. Então, eu fui buscar também ter uma renda própria. E aí foi que eu comecei a buscar alguma coisa para mim em questão de emprego. Bom, o ramo foi por acaso. Eu não tinha um ramo específico. Na verdade, meu sonho era servir a marinha, né? E quando você tem um relacionamento ou filhos, essa questão de servir a marinha complica um pouco. E aí foi por acaso mesmo. Eu tava com um colega sentado e chegou um colega em comum nosso que tinha falado um emprego para esse meu colega numa lanchonete, que era da tia dele. E aí esse meu colega falou que não ia dar para ir fazer esse trabalho porque ele já tinha conseguido um emprego em outro local. E eu escutando a conversa, né, sempre prestando atenção em tudo e já estava naquela expectativa de conseguir um emprego, eu perguntei, meu amigo, lá recebe de menor, ele aceita as pessoas de menor? E aí ele falou, olha, eu não sei não, mas eu posso tentar. E aí no outro dia ele chegou com a resposta, ó, ela disse que você fosse lá conversar com ela e dependendo do que você conversar, da conversa que rolar lá, ela dá a oportunidade para você trabalhar lá de auxiliar de chapeiro. E assim foi. Quem estendeu essa mão foi Maria, né? Na verdade é um casal, Maria e Misael. Quem é mais nostálgico aqui das antigas de Mossoró vai lembrar do Lanchão, que foi uma marca que eles também criaram. E aí depois que eles venderam o Lanchão para Toninho do Lanchão, eles criaram a marca O7, que eu acho que todos vão lembrar aqui na esquina do tiro de guerra. Quem estudou no Diocesano ali naquelas redondezas vai lembrar bem. E aí quando eles abriram lá no início dos anos 2000, foi eles dois que me deram essa oportunidade, né? Maria foi interessante porque como eu era de menor e Maria não me conhecia, né? Eu conheci o sobrinho dela, que foi o que me indicou no emprego. E ela disse, ó, vamos lá no... Minha esposa, Mônica, que na época era minha namorada, trabalhava na clínica de hemodiálise. E aí ela foi e disse, ó, vamos lá na clínica, que sua namorada trabalha, e eu vou pegar algumas informações com ela. Dependendo do que ela falar sobre você, eu lhe contrato, eu lhe dou uma chance ou não. E assim foi, né? Foi lá na clínica, conversou com Mônica. Mônica falou bem de mim, né? Claro. E aí ela me deu essa chance. Mas sim, foi Maria e Misael e eu sou grato até hoje. A gente tá falando de que ano quando você fala dessa chance? 2002. 2002. Julho de 2002, para ser mais preciso. E você me perguntou em relação aos primeiros dias de trabalho, né, também. Então, assim, muita ansiedade, nunca tinha trabalhado na vida, mas sempre fui um jovem muito curioso. Assim como todo adolescente, né, muito curioso, com vontade de aprender e tal. Então, tava naquela situação de, eu lembro que quando eu saía com os colegas, né? Então saía eu com o Mônica, por exemplo, Mônica trabalhava, eu não trabalhava, eu ficava me chamando de oportunista e que eu só queria me aproveitar, porque Mônica tem um pouquinho, Mônica é 6 anos mais velho que eu, né? Então o pessoal ficava muito falando sobre isso. E aí eu fiquei com aquilo em mente, eu vou dar o meu melhor, vou conseguir um emprego, vou complementar minha renda junto com ela e a gente vai criar a nossa história. Como você vê, tudo partiu da vontade de construir uma família, né, com Mônica. E foi muito desafiador o início, eu tinha muita ansiedade, né? Então, mas também tinha muita vontade. Tava sempre atento, sempre aprendendo. Entrei de auxiliar de chapa e quem trabalhava comigo lá me acolheu muito bem e eu consegui, sim, me desenrolar. Como eu falei, eu entrei como auxiliar de chapa, né? É a pessoa que fica ali cortando pão, colocando a salada no sanduíche, esse tipo de coisa. E o chapeiro que tinha lá, que eu ainda me lembro o nome, que é Marquinhos, que foi quem me ensinou tudo praticamente. Ele sempre dizia, ó, quando tiver uma oportunidade, vá aprendendo, vá aprendendo. E aí, sempre que surgia, eu ia aprendendo. E como foi que eu fui aprendendo outras funções? Lá na U7, todos os colaboradores tinham direito a 2 lanches por dia, que era o sanduíche mais suco. Então, quando eram os sanduíches dos funcionários, eu pedia ele para fazer.
quando era o meu suco, eu pedia ao cara do suco para eu fazer. Porque aí eu ia aprendendo, eu ia pegando o serviço, né? Então, chegou em um momento da hamburgueria não, desculpa, da lanchonete que eu só não fiz a função de caixa, porque era uma função de confiança, né? Eu era de menor, mas chegou um momento que eu era tipo um folguista. Porque como eu peguei o serviço de suco, peguei o serviço de atendimento, peguei o serviço de chapa e de auxiliar, então sempre que um do setor folgava, eu atendia, eu trabalhava substituindo essa pessoa. E assim eu fui me destacando, né? Por essa curiosidade, essa vontade de aprender, eu fui me destacando lá na U7. Em 2003, 6 meses depois que eu tava na U7, a U7 foi vendida. E aí os nossos proprietários foram bem sinceros comigo e disseram, Berg, é o seguinte, a gente tá comprando uma lanchonete, temos um plano de cargos, temos um plano de evolução e tal, essas coisas. E infelizmente, por você ser de menor, não vai dar para você continuar. A gente vai ter um realocamento de funcionário, uma readequação. Aí fiquei triste, né, claro. Mas assim, por eu ter me destacado, por eu ter feito mais do que o que eles esperavam naquele período, Maria e Misael mais uma vez me deram uma nova oportunidade. Eles só, porque o que é que acontece? Eu morava no Redenção, é um bairro periférico, né? Muito longe do centro. E aí Misael mais uma vez chegou e sentou comigo e disse: Berg, é o seguinte, eu tenho um emprego para você durante o dia, que eu acho que é o que você quer, mas você tem que morar mais próximo do centro. Por quê? Porque isso evitava o vale transporte, né? O custo de vale transporte para a empresa. Então, se você vier mais próximo do centro, eu coloco você na minha outra empresa, você vai trabalhar durante o dia. Porque além da U7, naquela época ele tinha o Postão, que é uma rede de troca de óleo que existe até hoje. Então, eu disse na hora, eu vou agora. Aí me mudei para uma vila, uma abolição lá, um negócio meio sinistro, mas tinha que morar lá perto, me mudei, não tinha condições de pagar melhor. E fui trabalhar no Postão. Então, em 2003, acho que em fevereiro de 2003 eu fui pro Postão. Janeiro de 2003 fui pro Postão. E aí comecei minha história lá no Postão também. Eu trabalhei. Misael parece que constrói empresas para vender, né? Então ele já criou algumas marcas aqui. E o Postão foi do mesmo jeito. Então quando foi no meio de 2003, eu acredito mais ou menos, ele vendeu também a rede Postão. E vendeu a Esquiavo, que é de Natal, que era dono de uma distribuidora lá. E ele disse, Berg, quando Esquiavo assumiu, disse que queria contar comigo. Então eu continuei no Postão. Assinei minha carteira, né? Porque como eu era de menor, não podia assinar e tal. Então assinei minha carteira. E fiquei de maior, assinei minha carteira e trabalhei durante 5 anos na rede. Aí ele tinha várias lojas, né? Então tinha loja no Alto São Manuel, no centro, no shopping que ele criou, também fui pra lá. Tinha distribuidora, também trabalhei. Trabalhei em vários setores. Aprendi muito. Eu sempre fui muito curioso para aprender as coisas, mas sempre fui muito tímido. Então algumas funções eu desenrolei, outras funções eu não desenrolei, mas sempre mostrando vontade de aprender e eles me realocando, me mostrando confiança no meu trabalho. E depois de 5 anos, chegou em um momento em que eu percebi que não estava tendo mais espaço para crescimento. E aí, eu acho que a próxima função seria a gerência. E surgiu uma vaga para gerente lá e não me deram a oportunidade e colocaram outra pessoa. E aí foi nesse momento que eu cheguei para o meu gerente na época, meu supervisor, e disse, ó, acho que a minha história no Postão chegou ao fim, eu vou buscar outros meios de vida e quero deixar a porta aberta aqui, então quero sair da mesma forma que eu entrei. E foi na época, isso a gente já tá falando em 2008, eu acredito, foi na época que o petróleo tava, né, começando aquela fortaleza e todo mundo só via a questão do petróleo. É, eu consegui um curso na área, bancado pelo governo. Eu disse, pronto, agora eu vou entrar no mercado do petróleo, então larguei o postão. Super grato por toda a história que eu tive lá. Fui muito feliz lá, passei por altos e baixos, muitos erros, muitos acertos, muitas lições. É, essa questão, depois da questão da gerência que eu não tive oportunidade, eu vim saber no futuro que foi por um erro meu, né, e que eu assumo. Mas sou grato. E depois fui tentar essa área de petróleo. Passei 2 anos na área do petróleo.
Quando falo na área de petróleo, não trabalhando, estudando e na porta das empresas atrás de emprego. E aí, quando foi em 2009, se eu não me engano, teve uma desvalorização do barril do petróleo. E aí as empresas começaram a demitir ao invés de contratar. E aí, né, aí eu já era casado, né? Então, na época, o Mônica não estava trabalhando, então a gente dependia do meu salário. E aí, vendo essa necessidade de bater a porta, já era pai, né? Valéria já tinha nascido. Eu fui buscar outros empregos, né? E esse fato de eu sempre deixar aberta uma porta que se abriu para mim foi o que me deu a oportunidade de conseguir outro emprego. Então, um colega em comum que tinha trabalhado comigo em uma das empresas do Pochão, disse, Berg, tá precisando de uma pessoa na empresa de gás, de um pessoal da minha família. Tem coragem? Estou pronto. Aí, em 2009, fui para essa empresa, passei 3 anos vendendo gás de cozinha, batendo sino mesmo, de porta em porta, serviço pesado, descarregava e carregava caminhão, um dia no sol, mas assim, era necessidade. Aprendi muito lá também. É, meus patrões eram Jânio e Cira, sou muito grato também a eles. Cheguei lá, eu acho que ele vai lembrar disso, tinha duas motos entregando gás e tinha uma pampazinha. Quando eu saí de lá, claro que não foi só eu, foi um trabalho em conjunto, mas quando eu saí de lá em 2012, ele já tinha 12 motos, tinha um caminhão trazendo gás direto da fábrica, tinha uma Mercedinha entregando no interior, que foi uma rota que eu ajudei a abrir, tinha outros carros menores, então ele se estruturou. Claro que foi, como eu disse, foi uma conjuntura, mas teve a minha ajuda. E aí em 2012, esse meu compadre, que já era meu compadre, né, o padrinho da minha filha, que era o cara que era meu gerente do postão, né, que eu disse que não dava mais para trabalhar, disse, Berg, conversei com o Misael, que era o cara lá da U7, e ele disse que tá reabrindo a marca. Por quê? O que foi que aconteceu? Misael vendeu a marca a uma pessoa, como eu falei pra vocês, e não deu certo. A pessoa, com o tempo, a marca ela foi se defasando. Aí Misael pegou o nome de volta, né? A pessoa mudou o nome lá da lanchonete para outro nome, e a marca o 7, Misael pegou de volta. E aí meu compadre, conversando com ele, só, ó, Júnior, eu tô com ideia de reabrir a U7, e tô procurando uma pessoa para ela tocar a lanchonete, para no futuro ser dono. Aí Júnior disse, ô MIBR, essa questão aí surgiu já desde aquele primeiro emprego no set trabalhando de chapeiro. Eu não sei se é porque aquele negócio de como se fosse o primeiro namoro, né? Foi o meu primeiro emprego, eu gostei daquele negócio de trabalhar com alimentação, eu me empolguei com aquilo. É, eu sempre fui aquele diferente na minha família, né? Eu sou de 4 irmãos, meus irmãos, um é concursado, minhas irmãs sempre trabalhou em empresas aí de operário e tal. Eu sempre fui aquele curioso, aquela pessoa de inconformada, de sempre buscar algo melhor. E eu não conseguia ver no ramo operário uma melhora de vida. Qual seria essa melhora de vida que eu conseguiria ver nesse ramo? Era sendo em concurso. Tentei alguns, passei em alguns, fiquei reprovado teste físico, em outros não passei. E vendo que não ia conseguir para esse caminho, eu sempre tive essa vontade de empreender e sempre fiquei com a antena ligada. Surgiu uma oportunidade, eu vou agarrar. Eu nunca tive uma base financeira, nunca tive uma base educacional para o ramo empreendedor, mas sempre fiquei com aquela antena ligada, né? Me preparando para que quando surgisse a oportunidade, eu tivesse pronto, pelo menos para começar. E aí, quando o negócio estiver rolando, ia aprender no dia a dia. Foi algo que eu fui construindo ao longo da vida. Geraldo Rufino diz uma frase que eu não sei se é dele, mas foi dele que eu escutei, que quando a pessoa nasce para ser empreendedor e não tem condições nem base para isso, ela empreende no CNPJ dos outros, enquanto não tem condições de ter o seu próprio CNPJ. Então, de forma inata, eu não tinha consciência disso, foi isso que eu fiz durante todo o período que eu trabalhei em outras empresas. Então, eu sempre dei a minha contribuição no crescimento das empresas que eu trabalhei. Então, eu costumo dizer que eu empreendia nas outras empresas enquanto eu não tinha essa condição de empreender no meu CNPJ. Então, realmente, eu não tive base, mas foi algo que eu fui pegando com o tempo. E de exemplo que eu tenho realmente são os donos de empresas, das empresas que eu trabalhei. Cada um com sua história, cada um com sua realidade. Jânio, que é um cara que do gás lá, que foi meu patrão, um cara que, assim como eu, pegou uma oportunidade e foi crescendo. E hoje tem os negócios dele. Esquial já foi um cara que é do postão, que já veio de berço.
né? Os pais dele já tinham empreendimento, mas um cara que conseguiu dar a sua cara ao negócio, né? Passou por muitos desafios também, começou a empreender muito cedo. O pai dele desafiou ele muito cedo. E é um cara que eu tenho como exemplo. E Misael e Maria. É, Misael é um cara que criou marcas sólidas, marcas que estão sólidas até hoje no Rio Grande do Norte, né? Então, a Repete, que hoje está nas mãos do Michel, quando começou como copiadora, era de Misael, né? Então, é, ao Sete, o Lanchão, o Postão, são marcas que ele criou com o jeito dele de empreender, que às vezes, muitas das vezes eu discordei, mas muitas das vezes também eu concordei. Então tentei pegar o melhor de cada um e tô aí no mercado. Eu sempre fui a favor de que a gente tem que juntar a educação escolar, teórica, com a prática do dia a dia. Tentei engenharia, paguei 3 semestres na UNP, acabou o dinheiro na época, e aí deixei. Foi na época do gás, né? Que eu fui trabalhar no gás. E aí quando foi em 2013, isso mesmo. Eu passei em administração na UFESA, e aí, eu disse, não, mas administração acho que vai dar para alinhar trabalho e faculdade e tal, mas a UFESA, um nível lá em cima, eu já fazia algum tempo que não estudava, e aí também só paguei as 3 primeiras cadeiras, tranquei e não continuei. Então, assim, na parte acadêmica, eu tentei, mas não concluí. Porém, eu sempre estou buscando melhorar os meus conhecimentos. É aquela questão da humildade intelectual, né? Então tem que estar sempre buscando, porque o que eu aprendi ontem, amanhã talvez já não sirva mais com a evolução que a gente está hoje em dia. Às vezes a gente acha, Nizam Guarnay diz que a gente tem que aprender a desaprender para aprender novamente. Então acho que é mais ou menos isso. Continuo sendo aquele moleque curioso lá do início, talvez de forma mais ordenada, né, mais direcional, que naquela época era muito aberto, mas continuo com aquela curiosidade, continuo estudando, continuo aprendendo, continuo lendo, mas eu percebo que hoje não, com o advento da internet, não é só a academia que está ali para lhe ensinar, né? Tem várias mentorias, tem vários grupos, tem vários empreendedores, e o que eu sempre costumo dizer é alinhar teoria com prática, porque não adianta eu passar 4 anos na academia fazendo no meu pensamento, tá? Não discordo, quem pensa diferente. Mas para mim não adianta passar 4 anos na academia, me formar, depois fazer uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, se eu não estou vivendo aquilo na prática. Para mim só vai servir para eu ser professor dos próximos alunos que vierem a se formar. Então, se eu quero estar na prática, se eu quero vivenciar isso, eu tenho que alinhar a teoria com prática e é isso que eu tento fazer no meu dia a dia. Cara, muitas coisas. Tentando selecionar aqui, porque é naquela questão de tentativa e erro sempre, né? Então, eu costumo dizer que eu aprendi na peia, no dia a dia. Eu sempre tive o sonho de ter aquele negócio, de ter um negócio, né? Como eu falei desde o início. Mas pela minha condição de vida, o meio em que eu vivia, eu alimentava isso dentro de mim, mas tinha dentro de mim também que isso era muito remoto, era de acontecer. Então me preparava, mas não de forma tão intensa. Então assim, preparei na base, fiz uma base, mas o amadurecimento do Berg de hoje é justamente toda a vivência que eu tive desde quando eu assumi o set também. Então teve muitos erros, muitos acertos. A Alcedo nasceu para trazer melhor condição de vida para mim e para os meus, né? Meus familiares, minha esposa, meus amigos, meus parceiros e por aí vai. Então, eu acho que uma das coisas que eu considero errada, mas que no final trouxe algum benefício foi essa questão da empresa familiar, né? Então, é complicado, muito complicado, porque assim, quem é da família pensa assim, não, Berg só fica me cobrando esse tipo de coisa porque eu sou da família. Se eu fosse de fora, ele não me cobrava. Ele cobrava desse jeito. Aí quem é de fora diz, não, Berg só me cobra só não cobra fulano da família dele, que é da família dele, me cobra de forma mais. Então, assim, eu sofri muito para me adaptar a essa realidade. Eu acho que um dos erros que eu cometi foi tentar sair desse objetivo da empresa. Teve algum momento da empresa que eu disse, não, minha empresa não é mais para trazer melhoria para os meus e para mim.
Minha empresa é uma empresa para empregar muita gente, para isso e para aquilo. E aí eu perdi um pouco a identidade nesse período e me perdi também, né? Mas aí depois de um tempo eu voltei com essa ideia de que não é os meus, é as minhas. E vai ser assim que eu vou tocar. E tô há 10 anos, meus 3 irmãos trabalham comigo, minha esposa trabalha comigo, minha sócia, inclusive. Minha filha, quem é da U7, sabe que tá ali no dia a dia comigo. Minha mãe trabalha na produção. Então eu desmistifiquei isso. Realmente é complicado, mas eu sabia, eu coloquei na minha mente que isso era uma coisa que eu tinha que passar, né? É, Outro erro que eu tive muito no início foi na questão de confiar muito. Que no início foi um erro porque eu não tinha experiência. E hoje em dia, para mim, já é uma virtude, né? Então, por não ter experiência, eu jogava muitas coisas na mão de outras pessoas. Quando eu digo isso, é questão de fornecedor, fornecedor de insumos que eu digo, próprios funcionários também, alguns funcionários e tal. E aí jogava muito na mão deles e acabava me frustrando, né? Já teve desvios, já teve pessoas que mal intencionadas e por aí vai. Hoje, com a empresa do jeito que tá, eu acho que a confiança é o contrário, ela me ajuda, né? Mas aí existe hoje em dia as formas de monitorar melhorou bastante, né? Então quando você tem um sistema bom, com câmeras, sistema de câmeras boas, e com pessoas que você passa confiança para ela, elas lhe dão esse retorno. Então a equipe que eu tenho hoje é uma equipe experiente também, e que essa confiança ajuda bastante. Mas naquela época, ela me prejudicou, me prejudicou. Então o amadurecimento fez com que eu transformasse isso. Eu costumo dizer que a O7 é uma lanchonete metida na hamburgueria, né? E eu acho que quem me ajudou bastante nisso foi Sami, né? Foi quando Sami chegou na O7 para me ajudar na questão do marketing. E foi na época do boom das hamburguerias, né? Então, em Mossoró, acredito que na época que a gente resolveu fazer essa migração, existia o Comburger, que foi Givanildo, que trouxe uma combizinha, que era ali na Praça do Patins e tal. Hoje em dia é uma casa sólida aqui na cidade. E aí Sami veio com essa ideia. Berg, eu acho que tá na hora de. Foi justamente, juntamente com a evolução da logo, se eu não me engano. Berg, vamos dar uma atualizada na logomarca, já tá na hora e tal. E aí a gente começou, fez um brainstorm ali, conversou com a galera. E. Por que é que você acha de mudar pra hamburgueria? Bom, na época a lanchonete, o 7 ela tinha 64 sanduíches, se eu não me engano, né? Então, era uma variedade muito grande, que os processos ali dentro eram muito complicados. Eu já tinha essa vontade de enxugar o cardápio, e a vinda da hamburgueria serviu justamente para acelerar esse processo de enxugar o cardápio. E aí Sami veio com essa ideia, eu topei na hora, conversei com um monte, como eu disse, rapaz, eu concordo. Eu acho que ali foi o passo pra gente entrar no mercado de vez e dar a minha cara, né, na marca, né? Porque a Lanchonete 7 em si, eu fiquei até com receio de mudar na época, porque você cria um apreço pela marca, né? E uma marca que já tinha 13 anos, já foi de altos e baixos, passou tempo fechado, passou por administrações que não deram certo, mas que quando você fala que, sei lá, quem tem 35, 40 anos, quando você fala de U7, vai ter uma nostalgia, uma lembrança boa, aquele suco, aquele sanduíche, lá no tempo de guerra. Então eu fiquei com um receio de mudar, mas como mudança faz parte do processo, eu aceitei o desafio que você me propôs, mudei, gostei bastante e hoje a U7 é o que é, né? A U7 ao longo da vida dela, ela foi mudando o perfil de cliente e o nicho de mercado que ela vai atuando, né? Então, quando eu comecei, ele tinha um perfil, quando eu comecei ali em 2013, tinha um perfil mais desse pessoal que lembrava da marca, a gente ficava num local ali que era no centro, mas era um pouco escondido para o horário da noite. Então, quem ia realmente para o set, não que passou e viu o set e parou, não. Ia realmente para lá. E era um pessoal que era mais famílias, né, com filhos, uma quantidade de filhos, casais com um pouco mais de idade que eram clientes da U7 e lá desde o tempo de guerra e queria mostrar para os filhos aquela marca.
E aí, quando a gente mudou para o Sete Hamburgueria, e principalmente quando a gente mudou de endereço, que eu acho que foi 2 anos depois, Samir vai me lembrar aí, a gente deu uma cara mais jovem para o Sete, né? Então, um público mais jovem passou a procurar o Sete, aquele público que é mais alternativo, solteiro, ou casais recém-casados que tem ali no máximo um filho, passou a procurar. Mas a gente, mesmo assim, não deixou de receber esses clientes iniciais da Alced. Então a gente agregou, né? Então eu costumo dizer que o público hoje da Alced é um pouco entre 24 e 36, que é casado, que os dois trabalham e que geralmente tem dois filhos. Basicamente isso. Mas a relação continua com esses clientes. A gente tem clientes da Alced, que eu não sei se vai dar para mostrar nessa trajetória aí dos 10 anos, que são clientes desde o tempo de guerra, que foram para o set ali, e que são clientes até hoje. E que são fã da marca, e que vendem a marca, e são esses clientes que a gente gosta de estar ali no dia a dia atendendo. Eu acho que é o acolhimento. A forma como a gente acolhe, a forma como a gente trata os clientes. É, claro, trabalhar com produtos de qualidade. Eu percebo, conversando com os clientes no dia a dia, que a U7 tem muito essa questão da relação custo-benefício. Não é o preço mais caro da cidade, também não é o mais barato, mas quando você junta a relação de qualidade de produto e o preço que é pago, dá para perceber que os próprios clientes falam muito sobre isso, sobre a relação custo-benefício. Então, eu acho que é basicamente isso, é o acolhimento. Muita gente fala assim, qual o segredo? Qual o segredo do hambúrguer? Qual o segredo do sanduíche, do blend, né? Muito em voga. O que é que tem no sal? Cara, eu sempre falo para todo mundo, eu não escondo nada das receitas da gente. Eu não tenho nada escondido das receitas da gente. Quem perguntar, eu passo tranquilamente. Porque a gente entende que não é só o produto, é a experiência como um todo. É aquele negócio de comer um peixe na praia. Você pode tentar fazer de todos os jeitos ali na sua casa. Mas a experiência que você tem naquele ambiente da praia ali não vai conseguir reproduzir dentro da sua casa. Então, do mesmo jeito com as marcas. Então, por mais que a pessoa tenha meu hambúrguer, meu sal, meu pão, minha apresentação, ela não tem a U7, que é o todo, né? Que é o que complementa, é a marca em si. Cara, esse período é um período que quase que geral que é apagado na memória, né? É um período muito crítico da nossa sociedade em geral. Foi um período muito conturbado. É, Foi um período também que a gente tava em transição de loja, não sei se você me lembra, mas a gente tava mudando do centro para onde a gente é hoje, ali na esquina da Frei Miguelinho. E aí tava em reforma e foi. Depois eu falo uma coisa à parte sobre a mudança do prédio. A gente fala sobre algo à parte. Mas a pandemia, por incrível que pareça, os dois períodos de pandemia foram dois períodos de crescimento pra gente. Pode, claro, ter coincidido porque a gente mudou de endereço, né? Mas, assim, eu sentei com minha esposa e com minha filha, o conselho da empresa, né? A gente entrou em um acordo, em um consenso. A gente não podia parar de trabalhar. A gente não tinha essa opção. Então, a gente tentou procurar formas de trabalhar sem que se expor tanto, sem se expor tanto a gente como nossos clientes. Então, a gente respeitava as determinações vigentes das leis, mas continuava trabalhando. Como a gente já tinha delivery, então a gente saiu um passo à frente dos que não tinham, né? Então, muita gente começou o delivery na época de pandemia. Então não tinha um preparo. Então a gente já tinha delivery. Então a gente começou um pouco mais à frente. E aí o que foi que eu fiz, né? Aí a parte boa da família tá dentro da empresa. Eu chamei todos para conversar, contei a situação, disse que todo mundo era ciente do que estava acontecendo, todo mundo precisava trabalhar também. E a gente chegou em um acordo, olha, se a gente tem só delivery, vamos focar no delivery e vamos fazer alguma ação para turbinar esse delivery. E a solução que a gente chegou foi a entrega grátis. Então, na primeira onda da pandemia, a gente deu entrega grátis. E aí eu sentei com meus entregadores só, a entrega vai ser grátis, eu vou bancar essa entrega e vocês vão me ajudar. E aí uma porcentagem dessa entrega eu dava para eles e a outra eles davam no desconto. E aí a gente deu uma crescida muito boa nesse delivery. Por mais que não tivesse mesa, esse delivery ele absorveu o movimento que a gente tinha de mesa, mais o crescimento. Porque o movimento de mesa da gente no outro endereço não era muito forte.
por não estar numa localização boa. Então, essa foi uma das coisas que a gente fez. E aí, aí todo mundo achou que tinha acabado a pandemia, aí veio a segunda onda. Aí quando veio a segunda onda, quase todos já estavam com delivery, né? Então tava ali em pé de igualdade. E aí a gente foi procurando outras alternativas para trabalhar o delivery para fortalecer ainda mais as vendas. E aí dessa vez eu não optei por entrega grátis, né? Como já tava todos fazendo, todos cobrando, tudo funcionando, eu optei por dar agilidade na entrega. Então, ao invés de eu cobrar, ao invés de deixar de cobrar, eu cobrava, mas entregava em um tempo bem mais rápido. E aí, coisas que a gente fez, que fez com que a gente saísse desse período tenebroso aí que a gente passou. E o interessante do prédio lá que eu ia falar a parte é porque onde a gente tá hoje, eu acho que todo mundo vai lembrar, teve vários negócios ali, muitos negócios. Berg, sei lá, de 10 pessoas que eu falava, 9 diziam, rapaz, você tá indo pro canto errado. E surgiram outros locais, surgiu aquele ponto ali, mas eu, quando bateu ali, Mônica, minha esposa, é ali, é lá que nós vamos. Aí eu fui na intuição, né, também. Mas todas as pessoas que eu falava diziam, Berg, não vá pra ali que nada dá certo. Aí eu comecei a pesquisar os negócios que tiveram lá, por que fecharam, o que aconteceu. E aí, quando você vai ver, a maioria das coisas foi questão de gestão, questão de desentendimento de sócio, questão de, sei lá, coisa do tipo que não tinha nada a ver com prédio, entendeu? E eu fui com com um pensamento. Se nada der certo, nada, tudo der errado, o delivery dá para eu comer o feijão. Então, eu já tenho um delivery fortalecido, que era na época lá, sei lá, 60% das minhas vendas quando era no outro endereço. Se nada der certo, eu tenho meu delivery, que eu consigo pagar o aluguel daqui, ou se eu não conseguir pagar o aluguel daqui, eu vou para minha casa, mas eu vou arriscar. É, quando você vem do nada, fica mais, fica menos, fica mais fácil você querer arriscar, assim. Não é que fica mais fácil. Você fica mais susceptível ao risco, assim, querer arriscar, porque Mais corajoso. você não tem nada a perder. Você não tem nada. Então eu vou arriscar. Assim, essa questão do risco, ela me acompanha desde o início da trajetória, né? Porque quando o Misael foi me vender, a lanchonete, todo o risco era dele. Porque ele me vendeu a lanchonete toda fiada, para eu pagar com apurado. É, e eu dei a cara, né? Passei 3 anos ali com o Mônica trabalhando no dia a dia. A gente fazia chapa, fazia suco, fazia almoço, ia compra, fazia tudo. O risco era dele, mas também a gente tinha o nosso risco. Só que entenda, o nosso risco era no nada. Qual era o nosso risco? Era tentar e não dar certo. O risco de Misael era, se não der certo, ele ia perder todo o investimento que ele tinha feito ali. O que ele podia fazer era recuperar os equipamentos, mas todo investimento em prédio e tudo. O nosso risco era o do nada e pagar mais caro do que o mercado estava oferecendo naquele tempo, naquela época. Mas se era a oportunidade que estava passando, se era aquilo que eu queria, se foi ali que eu vi a oportunidade de ajudar os meus, eu agarrei e fui. E graças a Deus não me arrependo. É interessante falar que nos 3 primeiros anos da U7 foi muito desafiador, né? Porque assim, o empreendedor ele tem duas formas de empreender, por necessidade ou por oportunidade. A maioria dos empreendedores eles empreendem por necessidade, por uma questão natural, cultural, e se a gente for falar nisso vai ser outro podcast. E comigo não foi diferente, eu empreendi pela necessidade. E quem vai empreender pela necessidade geralmente vai para o ramo de alimentação, né? Porque tem aquele negócio, não, eu vendo o almoço, compro a janta e tal. E eu passei literalmente 3 anos vendendo almoço e comprando a janta, todos os dias, porque eu não tinha capital de giro. Claro que Misael, que é o cara que me vendeu a marca, ele sempre me ajudou. Tipo, às vezes faltava algum capital para pagar a folha do pessoal. Ele ia lá, me ajudava e quando eu tinha, devolvia. Mas assim, eu realmente pagava, comprava, pegava o almoço para comprar janta. Terminava o movimento do almoço, eu saía, pegava o dinheiro apurado, saía para comprar as coisas para funcionar à noite. Aí terminava a noite, no dia de manhã ia comprar as coisas para o almoço. E aí eu fui criando capital para começar a andar com as próprias pernas. É, em relação ao que você falou, ao set daqui a
Daqui para frente tem muitas coisas para vir, né? Ela já é uma empresa mais experiente, tanto ela quanto nós, que estamos ali na retaguarda, né? A gente aprendeu muito nessa trajetória. E os objetivos, assim, são... É deixar a marca cada vez mais consolidada, né? Abrir novas casas. Hoje é o 7. A gente tem um quiosque em Açu, né? Tem o 7 em Mossoró. E a gente tem a marca o 7 também em Natal, que é no projeto da Casa Moscou, que tem lá em Natal, em sociedade com o Danilo. E como o Sam me falou, hoje eu tenho outros negócios, mas todos esses outros negócios vieram do empreendedor que foi se formando dentro do que eu fui aprendendo na U7. Uma coisa que eu aprendi muito foi que sozinho você não vai para lugar nenhum, né? Então, quando foi em 2019 que eu comecei a ver essa questão de eu preciso crescer e para crescer eu tenho que delegar e para delegar eu tenho que ter pessoas. Foi que chegou Danilo, que hoje é meu sócio lá em Natal, na Casa Moscou. Mas na época que foi que eu vi, eu senti a necessidade de ter alguém para tocar o operacional, para que eu pudesse ter tempo para pensar no crescimento da marca, em novas lojas, em novas oportunidades, em crescimento pessoal também. E aí Danilo fez Empretec comigo em 2016 e eu pedi a ajuda dele para contratar alguém. E aí no dia ele disse, eu posso concorrer? Eu disse, meu irmão, você tem seu negócio, ele tinha um coworking na época. Eu disse, não, mas eu quero concorrer, eu posso? Pode. Aí quando ele disse isso, eu nem fiz mais seleção, né? Sentei com ele, ele disse, Berg, é, eu não quero salário alto, não quero décimo, não quero férias, não quero folga, não quero tempo de serviço, não quero INSS. E eu já, né, ficando. Ele disse: eu só quero uma ajuda de custo para eu bancar aqui minhas necessidades básicas. E que você me dê a oportunidade de, quando você for abrir um novo negócio, eu ser seu sócio. Você pegou o besta. Vamos lá, vamos pra frente. E aí ele foi ser gerente da minha loja, passou 2 anos. Ele enfrentou com a gente esse período de pandemia. E no final de 2021, vai fazer 2 anos, a gente abriu a Casa Moscou em Natal e ele foi ser meu sócio, né? Então, nisso eu percebi ainda mais que sozinho você não vai para canto nenhum. E aí coloquei outro gerente, no 7, e continuei buscando novos negócios, né? Então, hoje, além da Marco 7, eu tenho a Casa Moscou em Natal, eu tenho uma distribuidora de pão, porque o pão que eu trabalho em Mossoró, o pão que eu trabalho na U7, a gente percebeu que não existe padaria na região que fabrica o pão no padrão que é feito para as hamburguerias das capitais, São Paulo, Rio, Fortaleza, Natal. E aí eu, além de trazer esse pão para o 7, eu vi a oportunidade de mercado, como aquele negócio que eu sempre falei, de estar com as antenas ligadas. Vi a oportunidade de mercado e hoje eu sou distribuidor da marca aqui na região, Rio Grande do Norte, Ceará. E a gente está hoje incrementando essa distribuição. Então, além dos pães, a gente hoje está com a marca Raiz de sachê e estamos também com croissant, croissant de fabricação também artesanal, que é da mesma marca, que é da Unipão. Hoje também eu tenho a Autolube, que é uma empresa de lubrificante automotivo, que não tem nada a ver com alimentação, mas que eu coloquei, porque como eu disse desde o início, a U7 ela surgiu para que eu e os meus cresçam, né? Então, o meu sócio na Autolube, ele trabalhava de empregado também nessa empresa que era o Postão, que eu falei para vocês no início. E ele, diferente de mim, sempre foi um cara muito medroso. Ele tinha muita vontade de empreender, mas tinha muito medo. E aí eu disse, meu irmão, saia dessa empresa. Não porque a empresa seja ruim, mas porque ele merecia ter um negócio dele. E venha ser meu sócio na Unipão, que eu garanto que o salário que você ganhar aí, você vai ganhar aqui, no mínimo. Mas você precisa empreender. E aí eu comprei esse risco dele, né? Sei. E em contrapartida, ele trouxe todo o know-how dele que ele tinha no mercado de lubrificante automotivo. E a gente abriu uma sociedade também no setor de lubrificante automotivo, que está com 4 meses que a gente abriu. Você foi para ele, o que Misael foi para você. Isso. Na verdade, eu penso exatamente dessa forma. Que eu acredito que do mesmo jeito que tinha
que naquela época tinha um Berg louco para empreender e tinha um Misael que estava querendo dar uma oportunidade, eu quero ser esse Misael hoje para as pessoas que querem empreender, que estão passando ali e querem empreender. Então, das pessoas que estão comigo hoje, Danilo é meu sócio, Robson é meu sócio, que é esse que eu falei que é meu amigo, que eu trouxe, que eu tirei. Eu tenho o de Assis, que é um cara que trabalhou comigo desde o início, foi o que eu levei para a Sul, que hoje tem um negócio dele e que eu comemoro junto com ele o negócio. E quero que isso aconteça mais e mais vezes. Porque a semente que a confiança que Misael depositou em mim, eu quero depositar em outras pessoas para que aquelas pessoas tenham a oportunidade de empreender assim como eu tive, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que é o 7, ela é meu xodó, é meu filho, assim, sabe aquela marca que você não quer deixar nunca. Mas a antena tá sempre ligada. A oportunidade que aparecer, eu tô ali pra agarrar. Mas ao 7 continua com aquele mesmo objetivo lá desde o início, que é dar melhor qualidade de vida aos meus. E o que acontece é que esses meus vai aumentando, né? Eram só meus irmãos, aí foi aumentando, é minha mãe. Hoje em dia tem mais 15 colaboradores que são meus agora, né? Então a gente é, continua com esse mesmo pensamento. Então, como eu trabalhei por muito tempo não, né? Acho que uns 10 anos do outro lado, né? Trabalhei para os outros. Eu sei como funciona a realidade de quem trabalha para mim. Então, o que eu tento fazer hoje é, diante das condições que eu tenho, trazer os benefícios que eu cobrava de quando eu trabalhava com os meus patrões, né? Então, melhor condição de trabalho, melhor salário, oportunidade. Então, muita gente fica triste porque um colaborador sai para montar um negócio. Eu fico muito feliz. É sinal que eu plantei, a semente que eu plantei tá colhendo frutos. Então, se a pessoa vai estar trabalhando comigo, vai sair para montar um negócio, eu vou dar a maior força do mundo para que ela monte um negócio. Eu fico triste quando ela sai para trabalhar para outro estabelecimento, sei lá, por mixaria, por R$ 100 de mais de salário, sem sentar para conversar comigo e entrar em um consenso. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, eu sempre estou disponível para conversar com todos os meus colaboradores. E até hoje eu não consigo entender por que eles gelam quando estão perto de mim. Porque assim, eu ainda não consigo ter esse estereótipo de patrão, entendeu? De tipo, Beck chegou, vamos fazer isso, vamos não sei o quê. Eu sempre converso de boa, dou meu número a todos eles e sempre tô disponível. Então, eu tento fazer com os meus colaboradores aquilo que eu queria que meus patrões fizessem naquela época. Claro que tudo dentro de uma limitação orçamentária, né? Então, infelizmente, nem tudo dá pra gente fazer. Pra aumentar os meus, né? O objetivo dela continua sendo alcançado. Quanto mais o 7, mais meus vão ter, mais pessoas vão ser beneficiadas e mais pessoas da sociedade vão ter acesso a um produto de qualidade e uma melhor relação custo-benefício. Então, virão mais o 7 sim. A Alced terá mais transformações sim. É, eu costumo dizer que nesse cardápio novo que a gente fez agora, a gente matou uma U7, né? Então a gente criou uma nova U7 para matar uma U7 mais antiga. No novo cardápio a gente mudou o preço, mudou o nome, colocou taxa de serviço, mudou o layout, mudou tudo. E tipo, mais uma vez aquela questão do risco, né? Que eu costumo correr. Então sim, virão mais os sets. Não só virão mais os sets, como a gente vai trabalhar para uma consolidação ainda mais das sets que já existem. Alguns dos sets podem fechar, é natural. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para pegar impulso, né? Para trás só para pegar impulso. Mas sim, se Deus quiser, virão mais os sete. Eu acho que os próximos 10 anos aí são de muito desafio. A minha filha, quem conheceu ela novinha lá, né? Em 2013, e a gente tinha um escritório, tava ela para dormir, ela ficava brincando ali com os filhos dos clientes. Hoje ela já tem 15 anos, então a gente já pensa numa sucessão, é uma coisa natural de se pensar. É, toda adolescente nessa época que a gente vive pensa em ser médico, né? Só pensa em medicina, medicina, medicina. Ela passou por essa fase, mas hoje eu percebo que ela entende essa necessidade de suceder a gente nas empresas. E eu acredito que esses próximos 10 anos vai ser justamente esse trabalho de migração, né? De sucessão,
de vir uma Berg novinha, que é a Valéria, curiosa, aguçada, querendo aprender, trazendo novidades, se adaptando à realidade do mercado. Que por mais que você estude, a idade vai chegando, você vai pensando em outras coisas. E é natural que, que Valéria suceda a gente. É a responsa aqui, né? Eu acho que quando ela escutar isso, mas ela sabe disso, tá num período de transição. Mas eu acho que esses próximos 10 anos é isso, né? E naturalmente virão muitas novidades, né? A gente tá sempre aberto a essa questão. Tem essa aguinha aí nos ajudando sempre, né? Trazendo desafios aí pra gente e a gente moldando pra dar certo, pra encaixar no orçamento e pra dar certo. E a empresa do nosso setor, elas tendem a durar 4 anos, né? Então a gente já tá com 10. Então eu acredito que a gente passou por um período de maturação e que agora é pensar aí no fortalecimento da marca e trazer novas assets, né? Então, é basicamente isso.